Querido amigo, eu quero conversar com você um pouco, e a esta conversa eu quero dar um tema. O tema será: o pecador cria a lógica do absurdo para justificar a sua vida de pecado. E eu quero ler o primeiro texto que está em 1 João, capítulo 3, versículo 9, que diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Olha, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Querido irmão, quero conversar com você um pouco sobre duas questões que considero relevantes à reflexão que faremos para o exercício de um cristianismo engajado nas causas do reino e que realmente aponte para a conquista do porvir. Questões que muito têm me preocupado nesse tempo de pós-modernidade, onde o Evangelho de Jesus, a genuína Boa Nova, tem sido relativizada, pois nesse contexto explosivo, né, das teologias, da prosperidade, onde o vil metal tem sido o centro das atenções, né, nós estamos vivendo uns púlpitos, né, muito comprometidos com outras teologias. E os nossos púlpitos hoje quase não proferem mais sermões que conscientizem os crentes no tocante a desenvolverem paixão e amar a vinda de Jesus. Então, queridos, nós precisamos compreender que a vinda de Jesus, ela tem que arder no nosso coração. Ou melhor, tem que arder no nosso coração o desejo, o almejar a vinda de Jesus. E o mais grave, queridos, ainda, nesse nosso tempo, é que quase não ouvimos mais pregações que pontuem sobre a necessidade de uma vivência cristã madura, uma mente cativa à obediência a Deus, também da gravidade do pecado e de suas consequências nefastas para a vida do cristão. Assim quanto as práticas pecaminosas são contraproducentes para entendermos e vivermos de acordo com os valores do reino. Portanto, amados, o pecado é ele que aos poucos vai nos fazendo perder a afeição e o anseio, assim como o amor que precisamos abrigar no coração com relação à vinda de Jesus. E o pecado, desde o Éden, tem sido a causa do divórcio entre a criatura humana e Deus, assim como afirma o profeta messiânico, capítulo 59, versículo 2, quando ele diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vejam como está vinculada a nossas ações, os nossos atos, as nossas atitudes em relação a Deus, em obediência ao Senhor com as nossas orações. Portanto, se vivemos uma vida de pecado, as nossas orações jamais serão ouvidas. Queridos, o pecado é uma atitude de rebelião da alma que fere o caráter santo de Deus. É uma atitude de menosprezo à palavra de Deus. E isso, irmãos, é uma coisa muito séria. O pecado é uma transgressão que ofende o caráter santo de Deus, que fere a santidade do Senhor. Preste atenção, querido. O pecado leva a pessoa a todo um processo de racionalização, a um processo que parece lógico. E falando em lógica, o seu conceito é a analítica dos aspectos formais do pensamento coerente e conclusivo. E o pecado habitual, então,
como diz o texto de João, ele induz o homem a desenvolver uma ética falsa, sofismática, que leva o pecador a achar que tudo aquilo que ele está fazendo é coerente. E que ele está sendo lógico, que ele está sendo razoável. Quando, na verdade, ele está sendo um tolo. E o seu pensamento, o seu raciocínio, não está tendo nem coerência e nem conclusividade. Enfim, o pecador feriu o coração de Deus e também feriu os princípios éticos da lógica. Porque nesse processo de absurdificação que ele entra, o seu pensamento, ao invés de levá-lo à verdade, acaba levando ele ao absurdo, e ele se torna tão cínico, que ele acaba defendendo uma lógica do absurdo como verdade absoluta, e assim vai se acostumando com o pecado, que toma em sua consciência o lugar de seus valores éticos cristãos. Então, queridos, ele passa um cheque sem fundo aqui, dá um calote ali, uma desonestidade ocular, uma cobiça ao que é alheio, uma fornicação aqui, né, ou ali, uma atitude desrespeitosa com o seu próximo, né, um adultério, uma atitude desumanizadora em relação ao outro, ao seu irmão, quando ele dá gritos com a sua esposa, quando espanca os seus filhos, quando desobedece ao seu pastor, ao seu líder, quando recebe ou dá uma propina, quando faz um gato na luz elétrica roubando energia da Light, quando compra um CD pirata e ainda faz cópia para vender, justificando que está querendo complementar a sua renda. Amados, o que muitos crentes não sabem, mas até mesmo um texto que alguém escreveu na internet, que você copia e não cita o autor, é roubo, é pirataria, e isso é pecado. Tem gente, queridos, que acha que não. Muitos crentes na igreja fazem uma fofoca do outro e acham que isso é coisa normal e que não tem o mesmo peso de outros pecados considerados mais graves. Eu quero dizer que pecado, não há hierarquia para o pecado. Ou seja, não existe pecadinho e pecadão. Pecar é errar o alvo. Portanto, se o crente feriu qualquer princípio bíblico do decálogo, ele cometeu pecado. E outros ainda pecam ainda quando desrespeitam seus pais, quando o seu computador no quarto navega pela internet em sites pornográficos, deixando a sua esposa sozinha na cama, não é? Ou quando exerce uma paternidade tirânica. E assim vai, querido. O pecador continua cometendo todos esses delitos como se fosse coisa normal. Enfim, chega um momento que o pecador, que todas as atitudes que ele comete, todos esses comportamentos errados, passam a ser incorporados ao seu estilo de vida como coisa de sua menos importância. Aí o pecador vai então ficando insensível, como se tivesse impermeável aos conselhos e alertas que recebe. Fica como que anestesiado, com o coração petrificado. É uma tragédia, queridos. Mas não adianta o pecador tentar criar uma lógica do absurdo para continuar a prática do pecado. Porque absurdo é absurdo, pecado é pecado, transgressão é transgressão. Não há meio termo. Mas o que o pecador precisa fazer é pedir perdão a Deus, entristecer-se com o pecado cometido, para que depois de perdoado e ter deixado o pecado, repito, deixado o pecado, possa alcançar a sua misericórdia, como registra Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que o pecador deve fazer é se revestir do novo homem, esmagar em si a velha natureza com suas tendências pecaminosas, então viver em novidade de vida, através do perdão em Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, queridos, e possa abrir os nossos olhos para esta realidade, que o poder santificador e justificador do Espírito Santo nos faça pessoas melhores a cada dia que a gente se levante. Que Deus te abençoe, que possa perdoar os seus pecados, colocá-lo como digno da glória de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.